Senhor, então é isso. E o Senhor falava, não é isso. Mas eu insisti em dizer, não é isso. E até sexta-feira à noite fui questionando o pastor Henrique de algumas coisas. E nada saía. E então eu comecei a ouvir algo para mim chegar onde eu queria chegar. E aí foi um texto de Tiago que destravou e o Senhor falou, é isso. É isso que você está vivendo, é isso que muitos estão vivendo. Então nós vamos falar um pouquinho dele. É um livro bem curto, irmãos, mas nós vamos tratar do capítulo 1, alguns pontos do capítulo 1. Esse Tiago não é o discípulo, tá? Esse Tiago é meu irmão de Jesus. Porque o Tiago, discípulo, ele faleceu muito cedo na sua caminhada, não é, pastor? Então, esse Tiago é o meu irmão de Jesus. O primeiro versículo do capítulo de Tiago, ele está cumprimentando, né? Tiago, servo de Deus, se apresentando, e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Ou seja, ele não estava falando somente para um local, ele estava falando para diversas pessoas de diversos lugares diferentes, né? Foi aí que se ele estava falando para diversas pessoas em diversos lugares diferentes, é isso que o Senhor quer. Ele quer falar com os meus irmãos como ele falou comigo também. Então, nós vamos ler os benefícios das provações. Irmã, provação? Sim, provação. Porque hoje nós estamos passando por diversas provações. E o que muitos têm que entender é que a provação que eu estou passando não é a mesma que meu irmão está passando, mas que o caminho é único. Então, é isso que nós vamos entender nessa tarde. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficiente. Se você ler todo o livro de Tiago, você vai ver que ele está falando, e é um livro, irmãos, que ele é um dos livros mais detalhados referente a provações. É o livro de Tiago, é um dos livros. E você vai ver que ele trata de uma pessoa já convertida. Ele não está tratando de pessoas não convertidas. Ele está tratando de pessoas já convertidas, de uma pessoa já convertida. E ele fala que a pessoa ainda dá a entender que tinha ele auxiliava muitas vezes no seu caráter. Então, eu vejo assim, se a pessoa, como eu e você, para você ver como as escrituras ela é tremenda, algo que aconteceu há muitos anos atrás, em diversos lugares diferenciados, não foi só com o povo local, e ela teve perseverança, e a perseverança dela forjou nela um novo caráter. Porque as provações acontecem, irmã Roberta? As provações acontecem por diversas coisas. As provações acontecem porque nas provações, eu e você ficamos mais maduros. Essa madrugada eu acordei, e aí eu fiquei me deparando com algumas coisas. Uma delas, quando eu era muito mais jovem, né, não que eu seja velha, mas quando eu era mais jovem, eu era muito imatura em uma área da minha vida. Meu pai e minha mãe nunca exigiram de mim que eu desse, que eu contribuísse na minha casa, que eu ajudasse financeiramente falando a eles. Mas eles precisavam. Mas a minha imaturidade não fazia eu enxergar que eu poderia contribuir para as coisas acontecerem de uma melhor forma. Aí veio o meu casamento. Aí eu casei. E aí a aprovação foi grande, irmãos. Porque aquilo que eu tinha uma imaturidade muito grande, eu precisei produzir rapidamente uma maturidade. E aí era aluguel, e aí era crianças, e aí foi coisas que eu tive que forjar uma maturidade. Aí eu falava, Senhor, mas por que essa lembrança na minha mente, né? Porque tem muitas pessoas que esperam acontecer para forjar essa maturidade. E aí eu lembrei que quando eu casei, para o Davi, ele já era muito maduro nesse assunto.
Tanto ele era maduro, gente, que eu vou contar. Quando eu recebia, eu vinha no metrô chorando. Eu chorava e eu falava, meu Deus, mas eu vou ficar sem nada. E para o Davi não tinha problema algum. Aquela área para ele era uma área de muita maturidade, porque ele sempre foi assim. Desde muito pequeno ele ajudou, desde muito novo trabalhou para ajudar com as coisas da casa dele. Então era um assunto que para ele tratava com total maturidade. E eu com total imaturidade. Mas eu tive que ser perseverante. Eu tinha que ter, assim, eu vou conseguir, E isso foi gerando em mim um caráter. Porque as provações, além de maturidade, ela gera em mim, em você, um caráter. Lembra que eu falei? Trata-se de uma pessoa que desviava do caráter dele. E em mim ela forjou um caráter que eu tinha que honrar com meus compromissos, um caráter que eu tinha que ser fiel, até mesmo no dízimo. Porque tem provações que levam a gente, e creia, viu, que provações, muitas das vezes, é bem permitido pelo Senhor. Nas bênçãos, tem pessoa que quer pegar carona com o irmão, mas nas provações, ninguém quer pegar carona. É você, porque é o tratar de Deus com você. E assim foi comigo. Tanto é que era uma única só carne, eu e o Davi. Mas quem Deus quis forjar um caráter de maturidade nessa área? Na minha vida. Para ele, de boa. Para mim, tenso. Mas é isso, o Senhor permite. E esse livro, se você puder ler, leia. Ele permite que essa pessoa, que trata-se do livro de Tiago, ela persevere, de glória em glória, de vitória em vitória, e ela vai tão perseverante que ela tem muitas coisas boas ainda que acontecem para ela. E uma coisa que é muito, muito boa é que a Bíblia, irmão, ela tem várias formas de nos tornar íntegros. E uma das coisas que a Bíblia tem, que fala aqui no livro de Tiago também, é o fruto do Espírito. Uma das formas que assim, olha, e eu venho vivendo isso, eu venho buscando, porque se eu falar para você que eu tenho, não tenho. Eu me deparei com situações que eu falei, eu preciso deixar o Espírito Santo fazer o que Ele quer na minha vida. Mais um desvio de caráter. Por quê? Porque a gente tem que estar disposto. E esses dias eu tomei uma posição, falei, Senhor, eu estou disposta, eu quero ter o fruto. Então, uma das coisas que faz com que eu e você se tornamos íntegros, e isso biblicamente falando, é o fruto do Espírito em nossas vidas, que nos torna sábios, que nos leva a ter sabedoria. Então, olha o que a aprovação ela produz em mim e em você. Tristeza, né? Porque a gente não se conforma. Eu e você somos servos do Senhor. Por que nós estamos passando por provação? Eu não merecia, Senhor. Merecia porque você vai se forjar daí. Ele vai forjar o seu caráter no fruto do Espírito. Ele vai fazer do que de você uma pessoa íntegra. Ele vai te tornar sábio. Hoje eu lido com essa situação de boa. Estamos passando por uma provação na minha casa. Provação essa que se fosse lá atrás, como eu falei para vocês, eu não teria maturidade. E hoje, para a honra e glória do Senhor, aquela aprovação de lá de trás, de 15 anos atrás, forjou em mim uma maturidade para hoje estar suportando a mesma aprovação. E isso é bom. Se você não tiver provações, você não é aprovado. Então, pare de se vitimizar no momento que você está passando por provas. Começa a ouvir o Senhor no meio da sua prova. Começa a perguntar, Senhor, daqui eu tiro o quê? Vou extrair o quê? Porque algo o Senhor quer que você extrai dentro dessa aprovação. E assim foi. E Paulo gosta de falar uma coisa bem assim, ele fala a todo momento, né? Que se eu e você somos imagem de Cristo, se Cristo passou, por que nós não vamos passar? Nós seremos imagem dele só no momento bom? Não dá, né, irmãos? E olha como é bom. Quando primeiramente nós percebemos, né? Nós vamos continuar lendo o capítulo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e será-lhe concedida. Peça, porém com fé,
em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, empelhada e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Que aqui a gente entende que a gente precisa ter fé. E é bom quando nós passamos por um determinado momento da nossa caminhada de provações, que a gente mesmo olha para a gente e a gente se sente tão perdido, tão alheio, que você fala, Senhor, eu não estou conseguindo me achar, né? Como diz aqui, as ondas do mar. Eu estou passando por esta prova e eu não estou conseguindo entender o motivo dessa prova. E aí você começa a buscar no Senhor. Aí você começa a buscar, e você começa então a produzir aquilo que o Senhor quer que você produza, que é fé, que é confiar. Confiar, mas confiar. E aí é tão interessante, irmãos, que pessoas começam a ver Cristo em você. No meio das provações é onde as pessoas mais veem Cristo na gente. Que elas começam a olhar e falar, nossa, aquele comportamento que fulano tinha, ela não tem mais. Aquele comportamento que o Samuel tinha, hoje ele não tem mais. Porque você perseverou, porque você está buscando. E você não está oscilando na tua fé. Você não está oscilando naquilo que você tem certeza que vai acontecer. Eu não estou dizendo para você, irmãos, que provações é fácil passar. Eu não estou falando para você que provação é gostoso, mas provação é necessária. É necessária porque você só reconhece quem você é em Deus quando você está nestes momentos. Porque se tudo te vai bem, é uma oração mecânica que você faz, é uma busca superficial que você faz, quando na verdade a provação ela te leva com a cara no pó. Ela te leva com a cara no pó, buscando no Senhor. E assim, tem horas que você fala, minha força acabou, deixa a aprovação me vencer. Aí é nessa hora que o Senhor fala, eu estou aqui, era isso que eu queria ouvir de você. Foi provado, não desistiu, e aí começam as coisas fluírem, as coisas começam a acontecer, e Cristo é moldado em mim e em você. E o caráter dele é moldado em mim e em você. É nessa hora que você realmente já desistiu, aí o Senhor fala, é agora. E é assim que tem que ser, irmãos. E outras coisas, o que leva, o fato de crescer. E uma coisa que Jesus fala, que nenhum discípulo é maior do que o seu Senhor. Nenhum discípulo é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a Jesus, perseguirão a nós também. Se odiaram a Jesus, odiarão a nós também. Certo? Paulo chega a dizer que aquele que quer viver o evangelho piamente, padecerão perseguições. Aqui foi claro, nós vamos padecer de perseguições. Vai vencer uma, vai vir outra. Vai vencer uma, vai vir outra. Mas nós não vamos desistir. Nós vamos ficar firmes. Nós vamos ficar firmes. Lembra lá no início? É de glória em glória, de fé em fé, nós vamos vencer. Nós vamos vencer toda a perseguição que você está passando, irmão. Que eu estou passando, em nome de Jesus, nós venceremos. Que neste momento você olhe para dentro de você e fala, Senhor, qual é a perseguição que neste momento está fazendo eu oscilar na minha fé? Qual é a perseguição que está me fazendo eu me sentir diminuído perante muitas das coisas? Pergunte para você próprio. Às vezes as perseguições, as lutas, elas são tão grandes aos nossos olhos, tão grande as nossas forças, que quantas foram as vezes, eu vou ser bem sincera, que eu, Roberta, serva do Senhor, que já tenho 20 anos de caminhada, falei, será que está valendo a pena? Será que vale a pena todo esse esforço?
Será que está valendo a pena toda essa perseguição? Será que está valendo a pena todas essas provações? Aí você começa a emprestar sua mente para o inimigo, porque você começa a falar assim: fulano não é cristão e vive uma vida tão boa. Fulano não faz isso e tem isso. Fulano não faz aquilo e tem aquilo. A gente chega a pensar que não adianta, que antes nós não tínhamos problema algum. Então começamos a ver coisas onde também às vezes nem existe. Aí a gente começa a dar brechas. Aí a aprovação já traz motivo para tristeza. Já começa a trazer desânimo, abatimento. Você começa a vir à casa do Senhor e aquilo já não começa a surgir efeito. Você fala, entra e sai do mesmo jeito. Por conta da aprovação que você está passando. Mas se eu e você olhar para essa provação e tirar dessa aprovação coisa boa, irmão, nós sairemos tão aprovados, nós vamos sair tão aprovados, que quando virar outra aprovação, a gente vai olhar e vai falar, o quê? Aquela eu venci, essa daqui eu vou tirar de letra. Porque o momento é esse, irmãos. O momento que todos nós estamos passando é de provação. É um momento de provação. Você está aqui dentro da casa do Senhor com uma máscara distante dos irmãos, é prova. O povo de Deus é um povo amoroso, é um povo que gosta de se abraçar, é um povo que gosta de se beijar. É prova. O irmão que precisa sair para trabalhar com o aplicativo, ele está na prova. Por que ele está na prova? Porque o povo está tudo dentro de casa. E ele tem que vencer a prova dele diária. O adolescente tem uma provação diferente de mim que sou adulta. A criança tem uma provação diferente de nós. Você entendeu? Todos nós, a todo momento, vivemos em prova. Todos nós. Então, tudo isso vai dando espaço, né? Mas nós nos deparamos com pessoas, ou nós mesmos, que endurece também o coração na hora da aprovação. Na hora que estamos em prova, gente, nós endurecemos tanto o nosso coração. Se a gente não se posicionar como homens e mulheres de Deus, nós endurecemos o coração. Chegamos a endurecer tanto o coração, que aí eu olho para a Mônica e falando assim, ô Mônica, mas aquela irmã, nem o Espírito Santo, porque o coração da irmã está tão duro, que até o Espírito Santo às vezes não consegue penetrar. Porque a prova dela, ela está tão ali na prova dela, vivenciando a prova dela, que nada que eu, ou a Mônica, ou alguém como igreja, ou até o próprio Espírito Santo queira fazer, não vai conseguir. Porque já está dura de coração. Precisamos saber viver tempos diferentes. O mesmo tempo de perseguição possa estar sendo o tempo de maior vitórias. Sabemos que tempos diferentes nós vamos estar vivendo, porém o tempo de provação, minha e sua, de perseguição mesmo, é o tempo das nossas maiores vitórias. E sabe quais são essas vitórias? De crescer em Cristo. Não existe nada, gente, não existe nada maior do que você crescer em graça e sabedoria. Tira desse tempo seu de prova, eu estou crescendo. Essa aprovação está me levando a lugares mais altos. Tiago 12, agora eu quero ler Tiago 12. É 1, versículo 1, capítulo 12. Isso, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E aqui também é muito interessante, porque quando o Tiago fala isso, ele fala da coroa da vida, não algo muito distante. Não é algo muito distante, porque Tiago, gente, eu fui lendo aqui, Tiago, ele não despreza as coisas celestiais. Não é isso. Mas ele é uma pessoa que trata das coisas mais terrenas. Ele não está desprezando as coisas celestiais, a nossa coroa mesmo. Não, não é isso. Porém, Tiago, ele trata de coisas bem terrenas. Que tem, o que ele quer dizer aqui? Que tem vitória para mim e para você aqui.
Antes de nós conseguirmos a nossa vitória maior, né? Tem vitórias para mim e para você aqui, que venceremos fazendo como nós falamos no início, perseverando, tendo fé. Então, Tiago trata muito disso. Nós teremos, sim, nossa coroa da vida, mas ele está dizendo aqui, ó, das coisas terrenas. E quando ele fala aqui dessas coisas terrenas, eu peguei e comecei a perguntar, falar, mas do que se trata isso? Se trata daquilo, irmãos, que muitas das vezes nos priva de viver algumas coisas. Sabe aquela situação que você fala, eu sou assim, eu sou nervoso, eu sou nervosa, eu tenho um gênio, eu sou geniosa, e aquilo começa a produzir em você coisas não tão boas, levar você a viver coisas que não agradam nem aos olhos do Senhor, mas que você fala assim, não, eu preciso mudar, e você se coloca para mudar. Quando você se coloca para mudar, no meu caso, né, que sou uma pessoa meio nervosa, e começo a notar que eu estou mudando nessa determinada área, que aquilo que me afetava hoje não me afeta mais, aquilo que talvez era aquilo que me dava minhas provas, hoje eu estou conseguindo, já é uma coroa, já é uma da parte da coroa. Nossa, aquilo me trazia provações, por causa do meu jeito, eu me meti em cada coisa, e hoje eu consigo me controlar, parte da sua coroa, parte dela. E melhor ainda, quando as pessoas olham para você e falam assim, nossa, tem algo diferente, aí você está tão mudada. Irmãos, vou falar uma coisa, a não ser que seja só eu, né? Mas acredito que seja todo mundo. Fala, nossa, que bom, a gente fica feliz. Fica. Sabe por que você fica? Porque as pessoas estão reconhecendo Cristo em você. As pessoas estão conhecendo o amor de Cristo em você. Elas estão vendo Cristo através da sua vida. Então isso é muito bom. Parte da tua prova é você mesmo quem produz. E quando você começa a ver que aquilo que você produz já não está tão bom assim. Então, quando ele fala aqui que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, ele está tratando desse assunto aqui. Que nós vamos receber a nossa coroa aqui. Então, corra atrás da sua coroa. Se essa coroa, ela está na prova junto com você, e você está vencendo a prova, perseverando, corra atrás, dia após dia. Vamos ler agora, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler o 16 também. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? O que é que ele quer dizer aqui? Que nós servimos um Pai. Nós servimos um Pai que mesmo que eu e você estamos em provas, não duvide do Deus que você sirva. Eu e você oscilamos na nossa fé, mas nosso Deus não oscila em resolver o meu e o seu problema. Ele não oscila. Eu e você sim. As provações, as perseguições, as tristezas, os desânimos, o luto. E quando eu digo luto, não digo só de morte de uma pessoa. Eu digo luto na maneira de abortar algo que você sonhava, que você tem o desejo, de uma porta que se fechou, de algo que você ama fazer e teve que parar de fazer. Essas coisas oscilam. Eu e você, por conta disso, vamos oscilar sempre. Até que Jesus volte, é uma luta diária. Mas Jesus, Ele não oscila. Senhor, jamais em agir em qualquer área da minha e da sua vida. Ele não oscila. E as perseguições, essas nos geram confiança em Cristo. Qual é a perseguição que você está passando? Analisa. Ela está te paralisando ou ela está te impulsionando a viver o melhor? Ela está te paralisando, fazendo com que você olhe tudo de um modo ruim, ou ela está te encorajando para se tornar uma pessoa melhor? O que está acontecendo?
Você está se paralisando, você está olhando, você não consegue ver solução, porque aqui está dizendo, ó, que ele, sem sombra de dúvida, ele muda. Não há mudança. E você? Essas suas provas, ela está fazendo o que de você, meu amado? Ela está fazendo o que de você? E o que eu achei interessante é que Tiago, ele não fala para o povo não crente. Porque se estivesse falando para alguém que não era convertido, todo mundo tem desculpa para alguma coisa. Diria, mas ele está dizendo isso para um povo que não é cristão. E aqui ele está tratando de uma pessoa convertida, como a mim e a você. Uma pessoa que precisa ser o seu caráter em Cristo. Uma pessoa que precisa renunciar os seus desejos, prazeres e vontade para viver o caráter do Senhor. Uma pessoa que não pode oscilar o seu amor em Deus por aquilo que Ele pode te dar. Porque se você for lá em Tiago 5,11, ele vai falar, ele vai tratar de Jó. Você pode ir lá, 5,11. Eis que temos por feliz o que perseveram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Amém. Irmãos, e olha que a história de Jó todo conhece. Jó tinha tudo. Jó tinha tudo, Jó era próspero, Jó era rico, tinha os seus filhos. E Jó não teve perseverança. Ele questionou a Deus? Questionou. Ele mudou com o Senhor nos seus pensamentos? Mudou. Só que uma coisa que Jó fez, paciência e perseverou. E o Senhor restituiu tudo na vida de Jó. E o Senhor restituiu tudo que lhe foi tirado. Porque tudo que foi tirado de Jó foi com a permissão do Senhor. Ele poderia ter feito o que a mulher dele queria que ele fizesse, abandona esse, amaldiçoa esse seu Deus e... Não, ele teve paciência. Ele esperou. E ele foi restituído com tudo aquilo que foi tirado dele. Mais provação que passou esse homem? Eu e você não passamos 1/3. Eu e você não estamos passando 1/3. E estamos nos vitimalizando com um pouco que estamos passando. Que essa perseguição que você está passando seja para forjar em você e em mim um caráter. Um caráter de um homem e uma mulher de Deus. Um caráter forjado no Senhor em todas as áreas da nossa vida. Se você olhava para dentro dessa sua prova, olhando sem ter direção, hoje olhe como um vencedor em Cristo Jesus. Olha como um vitorioso. Olha com um olhar de que vai sair dela bem mais corajoso, bem mais forte do que você está. Porque assim foi. Assim foi com Jó. E tem outros exemplos da Bíblia. Tem Ruth, que também foi lá, o marido morreu, perdeu tudo e o Senhor a restituiu. Então veja bem, não é só você e eu que está passando por provas não, tá? Nós vamos passar por elas e nós vamos vencê-las. Nós vamos nos encorajar de uma tal forma e vencer essas provas em nome de Jesus. Agora que não dá para aceitar homens e mulheres de Deus por conta de provas se deixando vencer por elas. Não dá, gente. Se nós não conhecêssemos o Deus que eu e você servimos, o Deus que já fez tantas coisas na minha vida e na sua vida, porque se não tivesse feito, você não estaria aqui. Porque nós somos igual Tomé, nós precisamos ver para crer. Então, se você está dentro dessa casa, ou se você ainda tem alguma busca no Senhor, é porque algo de muito bom Ele já fez na sua vida. Hoje possa ser que Ele se calou e Ele não é obrigado a falar comigo e com você na hora que a gente quer. Porque tem situações na hora das provas que parece que Deus se calou. Tem horas que você fala, mas o Senhor não responde, o Senhor não fala. O Senhor isso, o Senhor aquilo. Com Jó, o Senhor se calou.
O Senhor não falava, o Senhor não respondia. Não foi assim? E ele perseverou. Então, que esse seu momento de provação seja um momento para crescimento na sua vida. A igreja mudou a forma de conduzir os cultos. A igreja mudou a forma de nós nos posicionarmos dentro dela. Mas o nosso Deus não mudou a forma de agir. O nosso Deus não mudou. Você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia, na hora do louvor, você pode fazer o que você quiser dentro dessa casa. Porque o nosso Deus não mudou. E as suas provas e as minhas provas não mudarão. Quem eu e você somos em Cristo Jesus. Elas não mudarão aquilo que o Senhor tem para mim e para você reservado. Mas precisa ter perseverança. Precisa ter fé. No meio das provações nós vamos cair, mas nós vamos levantar de novo. Nós não sabemos quanto tempo dura uma prova. Pode ser que a prova dure dias, anos, meses, nós não sabemos. Mas nós de algo sabemos. Nós vamos estar forte em Cristo Jesus, porque Ele é aquele Senhor que não muda. Não tem sombra nenhuma que faça Ele mudar. Então, irmãos, eu creio que o Senhor falava muito forte no meu coração. Ele falava que meus filhos estão em provas. E as provas estão distanciando eles de mim. E as provas estão me diminuindo perante eles. Mas Deus, Ele é Deus. Quem só sofre com toda essa situação é eu e você, que não sabe lidar com esse período. Mas Ele está ali. Ele está ali a todo momento. Ele não vai mudar. Agora cabe a mim e a você querer saber o que faremos desta prova. Eu preciso sair vitoriosa, em nome de Jesus. Eu preciso sair dessa prova vitoriosa, irmãos. Quando eu digo, não digo financeiramente falando. Eu digo forte, preparada para enfrentar qualquer outra. Eu preciso sair restabelecida, sem mágoas. Eu preciso sair sem qualquer sombra de dúvida, crendo que o Senhor agiu de verdade. A prova, ela requer de mim, de você, isso daí. As provações requer de mim, de você, confiança no Senhor. Fé, fé, fé e mais fé. Em nome de Jesus, amém? Era somente isso que eu teria para passar, que eu tenho para passar para a igreja. Mas algo que o Senhor vem me incomodando muito. Porque a gente vê irmãos tristes, a gente vê irmãos cabisbaixo. Não estou dizendo que não está difícil não, irmãos. Está muito difícil. Talvez você olhe ao lado e fala, mas tem pessoas vivendo no mesmo tempo que a gente, Roberta. E estão vivendo tão bem, coisas acontecendo. Glória a Deus. Glória a Deus, porque a prova dele é diferente da tua. Glória a Deus, ele já passou pelo momento da prova dele, e hoje ele persistiu, ele perseverou, e agora ele está vivendo o tempo do quê? Da alegria, da colheita, porque ele não desistiu no meio do caminho. Então, quando você olha para uma pessoa que você fala, nossa, mas está acontecendo, mas ela já passou por prova, e ali está ela, para testificar para mim e para você, que se ela venceu, nós também vamos vencer, em nome de Jesus. Amém?